Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. Que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos. A questão é, quando serão esses últimos dias? Porque quando falamos com uns e com outros, dizem: mas eu sempre ouvi falar isso, desde criança eu ouço falar nesses últimos dias, e quando vai ocorrer esses últimos dias? Bom, primeiro a gente deve considerar que o tempo ele é contado diferente quando pensamos em Deus, né? Para Deus, de acordo com a Bíblia, um dia é como se fossem 1000 anos. Então, quando nós vivemos 1000 anos, né? As coisas acontecem nessa terra durante 1000 anos, para Deus é como se fosse um dia. Daí dá para entender um pouco melhor quando a Bíblia em Gênesis fala que a terra, essa terra que nós vivemos, ela foi criada em 7 dias. Então pensamos que Deus criou tudo isso em 7 dias de 24 horas. Quando na verdade, quando lemos que para Deus, para nós 1000 anos, para Deus equivale a um dia, então é natural pensar que a Terra ela foi criada então em 7 períodos, né? 7 períodos e não 7 dias de 24 horas. Quando pensamos em últimos dias, devemos considerar a crucificação de Jesus Cristo. Então ele vem, nasce na terra, nos transmite os seus ensinamentos, e a partir então da sua morte, né, na cruz, a sua crucificação, então nós podemos considerar tudo o que vai ocorrer após a sua crucificação como pertencendo já aos últimos dias. E pensamos nos últimos dias se comparamos com o início de tudo, né? Lá em Gênesis, no início da criação da Terra. Vivemos numa sociedade atualmente, e não se referindo só aqui onde nós vivemos, mas no mundo todo, em que há uma comoção muito grande. Todos falam de tudo com convencimento, como se entendessem de tudo o que defendem. A violência, por exemplo, os crimes, a intolerância, a permissividade, a liberdade, a libertinagem, aí é aqui uma diferença, né? A liberdade é o direito de você falar e expressar, e a libertinagem ela tem relação com a indisciplina. Então, no momento as pessoas confundem a liberdade com a libertinagem. Os relacionamentos, que cada dia se tornam mais confusos em todos os níveis. A política, o jogo do poder, as religiões, os dogmas, as fábulas, o transcendente, a magia, a mágica, a filosofia, a ideologia. Ouvimos falar de abusos de todos os tipos, as depressões, a perda de identidade, a ideologia de gênero, o racismo, a xenofobia. Também pensamos nas imigrações que acontecem no mundo todo. Mas para entender essa confusão toda que nós estamos vivendo atualmente, isso tem a ver com o início da nossa existência. Vamos pegar um momento em que nós nem estávamos aqui nessa terra. Nós não nascíamos, não estávamos ainda nascidos, vamos dizer assim, aqui nessa terra. Isso acontece, é relatado lá em Apocalipse. Quando nós vivemos lá com Deus, como espíritos, houve uma batalha, houve uma guerra, né, nesse lugar. Deus estava explicando para todos nós como seria a nossa vinda a essa terra. Então nós vamos chamar esse momento em que nós estávamos lá com Deus de nosso primeiro estado. Lá nós éramos espíritos, nós não tínhamos um corpo físico, e para crescer, para evoluir, nós teríamos que obter esse corpo físico. Então a Terra foi criada e Deus então nos enviaria aqui para poder continuar o nosso crescimento. Só que nessa explicação
né, de Deus para todos os espíritos que estavam lá com ele, já existia o que é uma lei decretada nos céus desde antes da fundação dessa terra, que é a liberdade. Então, de acordo com os conceitos de Deus, nosso Pai Celestial, os homens, para crescer, para aprender, tinham que ter a liberdade de escolha. Uma pessoa que é coagida a fazer alguma coisa, ela não cresce, porque ela está sendo forçada a algo. Então a liberdade já existia. E as Escrituras falam, a Bíblia relata, que houve uma grande batalha e Miguel e os seus anjos batalhavam contra um dragão. Esse dragão, as Escrituras relatam que esse dragão e os seus anjos batalhavam contra Miguel também e seus anjos. Então aí a gente vê duas forças, Miguel com os seus anjos e esse dragão com os seus anjos. Aqui entra o personagem Lúcifer. Então esse Lúcifer é representado então por esse dragão. E a Apocalipse fala que eles não prevaleceram, ou seja, que eles não venceram. As Escrituras relatam que o objetivo de Satanás é enganar todas as pessoas, é iludir, é mentir, é enganar todo mundo. Então, ele foi precipitado à terra. A Bíblia fala isso. Deus então precipita esse dragão, joga esse dragão com seus seguidores para a terra. Foram lançados à terra junto com ele. E aí as Escrituras ainda relatam que foi 1/3 de todos esses espíritos foram lançados para a terra, né? Fala que essa batalha no céu, ela começou e levou consigo 1/3 de todos esses espíritos. Daí podemos imaginar que se lá já existia essa oposição, essa liberdade de escolha, e 1/3 optou por não apoiar o plano de Deus, então essa liberdade ela já fazia parte de uma identidade que nós temos. Por isso essa confusão que a gente vive. É mais do que natural que pessoas aqui nesta terra, esses 2/3 que estão aqui, pois pensem diferente. Então nós vamos ter pessoas que pensam de uma forma totalmente oposta à forma como nós pensamos. E muitas vezes ficamos incomodados, inquietos. Como que fulano pensa tão diferente? Será que ele não vê que está errado? Não, ele não vê. Por quê? Porque é a forma dele ver. Para ele, aquilo está certo. E as Escrituras são muito claras, né? São muito claras quando fala que é necessário que houvesse essa oposição em todas as coisas, para que o homem pudesse ter essa liberdade de escolher e ter a maturidade de fazer boas escolhas. Existe uma lei no céu, né, que as Escrituras falam que ela é decretada desde a fundação do mundo, que quando nós recebemos uma bênção, ela está ligada à obediência a algum mandamento. Então, quando você obedece um mandamento, uma lei, você então é abençoado. As pessoas nasceram nessa terra porque guardaram um determinado mandamento lá na vida pré-mortal, antes de nascer, que deram a elas o direito de nascer nessa terra. Mas não necessariamente todos aqui vão pensar igual. Se lá já havia liberdade e 1/3 optou por não seguir o plano de Deus, pois esses 2/3 que estão aqui nasceram aqui porque guardaram certas leis que possibilitaram este nascimento, mas não significa que aqui, em relação a outros conceitos, pensaríamos igual. Por isso é necessário que haja esta oposição em todas as coisas. Os cientistas, eles fizeram uma estimativa, uma teoria, uma probabilidade sobre quantos habitantes já nasceram nessa terra. O PRB, que é o Population Reference Bureau, é uma instituição que utiliza pesquisas e análises de dados demográficos mundiais, estimou que nasceram nessa terra, desde o surgimento do homem, o famoso Homo sapiens, cientificamente falando, nasceram então 108 bilhões de pessoas. Isso dados de 2011, mas isso é só uma especulação, né? É uma projeção, é uma probabilidade. Pelo menos 108 bilhões de pessoas
já nasceram nessa terra. A população atual da Terra, dados de 2020, são 7,8 bilhões de pessoas. Então, atualmente na Terra, teríamos 7,8 bilhões de pessoas. Agora, desde que a Terra surgiu, já nasceram nessa Terra, né? Nasceram e viveram nessa Terra 108 bilhões de pessoas. Bom, então aí nós pensamos assim: se consideramos as informações bíblicas e considerando que isso é apenas uma hipótese, porque não há dados confiáveis desde os primórdios da humanidade, porque a escrita foi inventada muito depois, não haviam registros, né? Não haviam controles, então não é 100% confiável. Mas vamos especular que realmente esses dados estariam certos, né? Então, considerando essa hipótese bem por baixo, esses 2/3 que nasceram nessa terra, então teríamos com os 3/3, né, pensando nos 3/3, um total de 162 bilhões de pessoas que já teriam nascido nessa terra. Ou seja, 54 bilhões de pessoas optaram por seguir o plano de Lúcifer lá na Batalha dos Céus. 54 bilhões de pessoas são muitas pessoas, em todo um contexto que foi explicado, que foi dito e que Deus estava lá presente explicando. E estando lá, pois esse 1/3 optou por não seguir o plano. Então, esse 1/3 ele foi expulso de lá. Se nós lermos um pouquinho mais, nós vamos entender qual era o cerne da questão dessa batalha. É porque Lúcifer ele tinha um pensamento, uma ideia de que todos os espíritos que nasceriam na Terra deveriam ser obedientes a Deus. Olha que interessante, né? O próprio Lúcifer pensando isso. Então, para ele, o homem, né, o ser humano, aquele espírito lá, tinha que nascer como ser humano aqui na Terra, obedecer esse corpo e ser extremamente obediente a Deus, né? E depois voltar todo mundo para a presença de Deus. Mas em seu plano, em sua ideia, em suas sugestões, ele não considerava a liberdade. O homem seria obrigado, né? Já viria para cá já pensando tudo certinho de guardar e voltar. E o outro plano que foi apresentado foi Jesus Cristo, que também vivia lá, né, como espírito, e ele se apresentou e ofereceu a Deus aí o plano dele, a ideia dele. E nesse plano que ele ofereceu, que ele apresentou, ele incluía a liberdade de escolha, que as pessoas viriam para cá, poderiam guardar os mandamentos ou os ensinamentos ou fazer as coisas que deveriam fazer na ausência de Deus, porque é o que nós estamos aqui, né, ausentes da presença de Deus. No entanto, nós seríamos livres para escolher. Deus, então, vendo os dois planos, opta pelo plano de Jesus Cristo, e aí Lúcifer fica danado. E aí é quando ele fica revoltado e aí conclama todos os seus seguidores, e aí 1/3 prefere o plano dele. Então, quando hoje, por exemplo, nós vemos aí falando de tudo que possamos imaginar, ideologias, política, ensinamentos, doutrinas e tudo, sempre haverá pessoas que vão pensar diferente. Por quê? Porque o homem é livre para escolher. Então essa oposição ela sempre vai haver, porque isso faz parte da nossa identidade, né? É o ser humano que tem essa liberdade. Bom, então assim, nós chegamos ao raciocínio de que, apesar de terem nascido nessa terra 2/3, nem todos têm essa firme convicção, né, desse plano de Deus. E muito menos de que seguiram totalmente suas orientações nessa terra, né? Eles não tinham essa, né? Isso por quê? Porque a liberdade de escolha ela é uma lei eterna. Nós sabemos que a cada dia que passa vai ficando mais difícil as pessoas se sensibilizarem com essas coisas, porque a falta de conhecimento faz um coração mais duro. E isso está previsto também na Bíblia. Quem lê a Bíblia, a Bíblia ela é a forma de você ficar atualizado das coisas que iriam acontecer. E lá fala isso, que o coração dos homens iria estar tão frio nesses últimos dias, e o homem então se torna insensível.
E essa insensibilidade, ela cega o homem e o impede de prosseguir, de acreditar, de fazer as coisas, e começa então a acreditar que Deus é uma invenção, que ele não existe, e é exatamente isso a estratégia de Lúcifer, fazer com que o homem seja descrente, e o homem perdendo a fé, então ele passa a não atuar, a não agir, a não pensar em seu crescimento, mas também na responsabilidade de ajudar a outras pessoas que precisam também deste conhecimento. Então esse é o plano de Deus para cada um de nós. Até a próxima.